da sociedade em que ele vive, de forma integrada à apropriação da ciência e da tecnologia para uma aplicação diretamente produtiva desse conhecimento. Entendia-se que, ao dar uma educação integrada, tanto no aspecto científico e tecnológico, como também com acesso ao conhecimento filosófico, esse trabalhador teria conhecimento suficiente para se tornar capaz não só de dominar a natureza e ser capaz de gerar melhores condições de vida para a classe trabalhadora, mas também ser capaz de governar ou, no mínimo, controlar aqueles que os governam, né? Claro que internamente dentro da CUT havia as diversas tendências em disputa, fazia cada uma delas uma leitura específica desse movimento. A articulação sindical, por exemplo, ela via nesse projeto educativo a perspectiva de formação para a cidadania. Por outro lado, as correntes mais voltadas para o projeto socialista via nessa formação a capacitação de uma militância para a construção do socialismo. E essas diferentes concepções disputavam internamente dentro da CUT. Curiosamente, as disputas internas da CUT, elas chegam ao terceiro congresso da CUT, em 1988, com uma proposição claramente favorável a um projeto educativo de caráter socialista, que era o projeto da escola unitária. Por outro lado, nesse mesmo congresso, a articulação sindical já começa a tentar garantir sua hegemonia dentro da CUT e ela se articula para dar direção política à CUT e submeter as outras tendências, as outras correntes sindicais. Então, desse período de 88 a 91 é um período bastante conturbado. Primeiro que aumenta a crise econômica do país, ao mesmo tempo aumenta o desemprego, a indústria brasileira começa a promover mudanças substanciais na gestão do trabalho e na produção, no sentido de enxugar a produção, diminuir o trabalho vivo e, consequentemente, o desemprego estrutural ele acaba se materializando no mercado de trabalho brasileiro, o que começa a demandar ao movimento sindical respostas imediatas para várias categorias que se ressentem dessa ação do capital que promovia demissões em massa, principalmente os metalúrgicos do ABC Paulista e o setor bancário também foi bastante atingido. O que ocorre nesse momento é que a Confederação Nacional dos Metalúrgicos, ligada à CUT, ela começa a se preocupar em dar respostas para a sua base, que eram os metalúrgicos. Então eles começam também a formular sobre educação, né? E lembrando que nesse segmento da CUT, quem era majoritária era a articulação sindical. Quando chegamos em 91, é um congresso que é um divisor de águas na história da CUT, porque é nesse congresso que a articulação sindical consegue ter a maioria do congresso, e é justamente que é o quarto congresso da CUT, e é justamente nesse congresso em que a proposição da escola unitária aparece de forma mais bem articulada nas resoluções do congresso da CUT. Ao mesmo tempo, esse quarto congresso é o primeiro congresso em que a articulação sindical ganha a sua hegemonia interna dentro da CUT. E então, do quarto congresso em 91 para o quinto congresso em 94, muita coisa se modificou. A ponto de... o que determinou essa modificação? É que o movimento dos metalúrgicos começa a exigir da CUT formação profissional
para garantir que os trabalhadores da base conseguissem se manter no emprego, ou, caso viessem a ser demitidos, que eles conseguissem se recolocar no mercado de trabalho. Uma vez que a articulação sindical era a tendência hegemônica, isso começa a provocar uma mudança substancial na concepção de educação da classe trabalhadora. Eu creio que quem melhor trata esse movimento interno da CUT é Paulo Sérgio Tumolo, que tem um livro da... me deu um branco do livro, da contestação a... A conciliação, da contestação à conciliação. Que é a tese de doutoramento que virou livro publicado. E ele trata exatamente dessa mudança de concepção de formação do trabalhador. Então, se formação sindical para a CUT, até esse momento, era vista como a preparação do trabalhador para se contrapor ao capital, se apropriar de um conhecimento capaz de formular uma trajetória política, um enfrentamento político para a superação do capital, começa a ser formulada a partir de 94, a partir do 5º Congresso da CUT, uma concepção distinta, ou seja, uma vez que a articulação sindical via que a formação sindical deveria dar condições para a cidadania, diante da situação do desemprego, o que começou a ser defendido é que a CUT deveria acionar esforços educativos para garantir ao trabalhador ser um cidadão, entendendo que ser cidadão era ter um emprego. Então a formação sindical da CUT começa a deixar de ser formação política e passa a ser formação profissional. E a partir daí a CUT ela passa a partilhar do projeto educativo acionado pelo governo, pelos governos neoliberais de FHC, que tinha uma proposição de uma nova engenharia institucional, criando um fundo de amparo ao trabalhador capaz de articular trabalhadores, empresários e governos em torno de um projeto comum, que era garantir a qualificação do trabalhador como uma forma de combate ao desemprego. Então, através de um plano chamado Plano de Qualificação Profissional, que era o Planfor, que mais tarde se transforma no PNQ, já no governo Lula, mas esse plano, ele, através de um fundo que, dentre vários financiamentos, um deles era a qualificação profissional, a CUT ela passou a disputar, junto com a força sindical, as verbas desse fundo de amparo ao trabalhador para ser aplicado na sua qualificação profissional, promovida pela própria CUT através do programa Integrar, que era gerido não mais pelos trabalhadores em educação da CUT, mas agora pela Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Então é curioso que a questão educacional na história da CUT ela muda das mãos dos trabalhadores em educação para os trabalhadores metalúrgicos nesse processo. Curiosamente, já no governo FHC, na hora que ele começa a implementar uma nova engenharia institucional para a sua política pública de trabalho e renda, as questões de qualificação profissional começam a sair do Ministério da Educação e passar para o Ministério do Trabalho, né? É curioso que o projeto educativo vai saindo das mãos dos educadores e passando para as mãos dos gestores do Ministério do Trabalho, e no campo sindical ela vai saindo da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação para a Confederação Nacional dos Metalúrgicos, né? É um movimento curioso. A gente não pode deixar de registrar que em 91 nasce a Força Sindical, um projeto sindical declaradamente neoliberal, em defesa do Estado mínimo, absolutamente conciliado com um projeto de reformas implementado no contexto global e que defendia
no seu projeto educativo, uma articulação entre educação profissional e educação básica, né? Transformando a educação básica numa espécie de uma formação profissional elementar, capaz de dar suporte para a formação profissional estrito sensu, entendendo que a educação básica seria não apenas o ensino fundamental, mas o ensino fundamental e médio, que na época era o primeiro e segundo graus ainda. Então, só para registrar, quem primeiro defendia a ampliação da educação básica para 11 anos de escolaridade, primeiro foram os empresários, ainda nos anos 80, e mais tarde a força sindical, já no início dos anos 90. E que é uma proposta que é encampada e implementada já na LDB como uma proposta do governo FHC, que consegue implementar isso na própria LDB. Embora o movimento em defesa da escola pública já também reivindicava isso, mas com outros parâmetros, né? Bem, então assim eu tentei configurar essa trajetória do projeto educativo traçado dentro da CUT e tentando mostrar como esse projeto educativo ele começa a confluir para o mesmo formato do projeto educativo que está no plano de governo de FHC em 94 e em 98. Ele também conflui com um projeto educativo da Força Sindical, que está num documento da Força Sindical, que é um livro chamado Um Projeto para o Brasil, que é a Bíblia da Força Sindical, e também com o projeto empresarial. Se você for analisar o projeto da Fiesp e da CNI, você vai ver que é a mesma concepção de formação do trabalhador. Formar o trabalhador para se manter ou adquirir um emprego. Ou seja, educação para a empregabilidade, certo? Entendendo que empregabilidade não é necessariamente emprego, empregabilidade é um potencial, né? E se a gente considerar que na atualidade esse potencial ele é muito mais ideológico do que concreto, ele é mais no sentido de fazer o trabalhador sentir-se capaz de adquirir um emprego, mas não necessariamente adquirir um emprego, a gente deve então considerar que a empregabilidade, a ideia de competitividade no mercado, tornar-se competitivo no mercado, e a ideia de tornar-se empreendedor passaram a ser os elementos norteadores da qualificação para o trabalho no sentido de resposta ao desemprego estrutural. O principal efeito dessas mudanças é que não é nem tanto a garantia de qualificação profissional de fato, até porque a qualificação profissional que vinha sendo promovida era uma formação profissional, na maioria das vezes, de 20 horas para cursos fragmentados em caráter de treinamento, né? E muitas vezes os sujeitos que eram qualificados estavam muito mais mobilizados pelo lanche que era servido nesses cursos, pela bolsa que era oferecida, do que pela própria qualificação em si. E além disso, os cursos que eram oferecidos, nenhum deles eram articulados com um projeto de desenvolvimento local. O que nos leva a crer que o tipo de formação que ocorria não era exatamente aquilo que estava previsto no currículo, mas sim aquilo que estava oculto nesse currículo. Então, ao invés de ser uma formação para o emprego, era muito mais uma formação para o desemprego e para a precariedade do trabalho. Era muito mais para conformar o trabalhador à sua nova condição de empregado. O que melhor ilustra isso é que a boa parte dos cursos eram oferecidos pelo Sistema S, Senai, Senac, e o Senai, por exemplo, passou a oferecer cursos de beleza pessoal, como depilação, cabeleireiro, manicure. Muitos dos cursos oferecidos com Fundo de Amparo ao Trabalhador eram desse tipo e cursos de 20 horas. Em muitas cidades pequenas, a classe média deteriorada se utilizava desses cursos para transformar suas garagens em salões de beleza.
e contratar de forma precária, né, o seu colega de curso que não tinha uma casa própria com garagem. E assim se gerava emprego e renda, né? Mas como no Brasil mais de 90% das pequenas empresas não conseguem sobreviver por mais de um ano, essa realidade ela não se materializou em um avanço no sentido do aumento das condições de vida da classe trabalhadora, muito pelo contrário. Mas um efeito ela teve, sim, o efeito de culpabilização da própria vítima do desemprego. O próprio desempregado ele passa a se sentir culpado do seu fracasso e sentindo que ele não foi empreendedor o suficiente, conforme ele havia sido formado, né? Então, foi essa característica de confluência entre os interesses do empresariado, dos trabalhadores e do Estado, que em torno de um projeto educativo de formar para a empregabilidade, tendo a ideia de competitividade, de empreendedorismo como o elemento norteador dessa formação, o que fez a CUT, a Força Sindical e o governo FHC caminharem praticamente de braços dados em defesa de um projeto educativo para o combate ao desemprego estrutural. Então, o livro que está sendo apresentado aqui para vocês, alguma coisa está acontecendo aqui, né? O livro que está sendo apresentado aqui para vocês, ele faz uma análise bastante detalhada disso, tomando como referência os documentos produzidos pelo próprio movimento sindical e pelo governo e tentando explicitar como se deu na trajetória dos anos 80 e 90 essa confluência de interesses do movimento sindical, do empresariado e do governo no sentido de construir uma concepção de formação para a classe trabalhadora, né? E é essa ideia que perpassa toda a trajetória do livro. O contexto sócio-histórico em que essa análise é desenvolvida é o contexto da crise do capitalismo e sua materialização na realidade brasileira, né? Demonstrando como o empresariado se articula para recompor a gestão do trabalho e da produção já na segunda metade dos anos 80 e durante todos os anos 90. Bem, espero que esse tema possa ser aprofundado na leitura do livro que posteriormente é apresentado para vocês aí como lançamento. Então seria isso, em linhas gerais, o que eu teria para comentar. Agradeço a presença de todos e dizer que é uma satisfação poder socializar com vocês alguns anos de produção, de reflexão. Muito obrigado. Boa noite a todos. É a primeira vez que eu venho a Viçosa, mas essa tem, eu diria, uma conotação bastante especial para mim, do ponto de vista institucional, com possibilidades de uma aproximação com os trabalhos do Deleno, né, que é um grande amigo meu de longa data, na militância, no movimento docente, não em posições ideológicas distintas, mas em posições de funções dentro do movimento distinto. Acho que é assim mesmo, né? Talvez que eu possa nos diferenciar e ao mesmo tempo nos aproximar. Também é bastante especial, isso vale também para a professora Graça, que foi minha orientanda, como ela disse, alguém disse, não me lembro, no doutorado, e revê-la aqui na Universidade Federal de Viçosa, tão dinâmica, com projetos tão interessantes, tanto do ponto de vista da pesquisa, quanto de uma administração voltada para uma intervenção
refletida na realidade local, me faz ter uma visão muito diferente da Universidade Federal de Viçosa hoje do que quando estive aqui, eu penso que na década de 1990, mas não me lembro exatamente o ano, né, falando sobre reformas universitárias. Bem, o tema que eu vou tratar hoje também é da área do campo de investigação do meu amigo Zé, né, que parece que nós circulamos mediadamente por amigos comuns, né, da área do trabalho e educação. Eu procurei avançar um pouco para além de trabalho e educação, com política e formação humana. Isso acontece também entre os partidos, né? O PT era um partido de classe, se torna um partido político, pragmático, para poder tomar o poder. Algo muito semelhante ao que aconteceu com a social-democracia alemã, quando se torna dissidente do Partido Social-Democrata Alemão, fundado por Marx e Engels no início do século XX. Quem lê, a Graça leu esse texto numa disciplina de Estado. Adam Przeworski, o sentido histórico da social-democracia, guardadas as diferenças comparativas históricas, vai ver uma trajetória da social-democracia muito parecida com a trajetória do PT. Só que o PT superou a social-democracia muito, né, no fazer, infelizmente. Mas eu começaria por dizer assim, houve uma reacomodação da economia mundial e nós nos reacomodamos à economia mundial no início da década de 1990, o que provocou, o que impôs uma mudança das instituições republicanas brasileiras. E para se mudar as instituições republicanas brasileiras, há necessidade da mudança na Constituição e da mudança da maior instituição republicana, que é o Estado brasileiro, o Estado Nacional brasileiro. E nós tivemos, portanto, uma reforma do Estado que se iniciou em 1995 e não parou até agora. Cada vez vai se arrochando mais ainda. E a lógica é, existe um fundo público que financia políticas públicas e a partir deste momento que o Zé chamou de neoliberalismo, nós passamos a ter um paradigma de políticas públicas universais de um lado e focais do outro. As universais são a financeira, com toda a autonomia do Banco Central. Então, dependendo das mudanças, das vicissitudes do capital financeiro mundial, o Banco Central atua nos países localmente e influencia a política econômica, que por sua vez influencia a política agrícola, a política industrial, a política para serviços e as políticas educacionais. A política sindical, as políticas trabalhistas, isso tudo que o Zé acabou de apresentar a vocês. E que vai bater diretamente em nós, dentro da universidade. Por quê? Porque o Ministério de Ciência e Tecnologia e o Ministério da Educação vão mudar completamente a identidade da instituição universitária. Né? Eu estou saltando coisas porque eu quero dizer assim, vocês são universitários, né? Muitos de vocês vão seguir a carreira universitária, outros não. Saibam o lugar e as características e a identidade desta última instituição de formação pela qual vocês estão passando. Então esse é o meu objetivo da fala, né? Então eu começo dizendo da reforma do Estado, que ele foi levado a cabo pelo ministro Bresser Pereira e acabou montando a reforma do Estado em 4
grandes setores. O primeiro, chamado núcleo estratégico do Estado, que é o que de fato faz política. Faz, controla e avalia políticas públicas em geral, dentro desse novo paradigma. Foquismo para o social e, na área econômica, as políticas estruturais e universais. Por isso que se trata do Estado mínimo, o que não significa que ele é muito forte. A política que deveria regular o econômico sofre uma inversão. No núcleo da política, a economia é colocada. Então, a própria regulação da política não é política, é uma regulação econômica. Por isso que o Bresser chama este Estado, o aparelho de Estado, de Estado gerencial. Ou seja, é um Estado que vai procurar, entre aspas, o bem-estar da sociedade, estabelecer um novo pacto social, exercendo o seu poder político, uma nova cidadania, e gerir a economia para que ela cresça e o Brasil se torne uma grande empresa competitiva no mercado mundial. O que aconteceu com a China também, com os tigres asiáticos e com outros países agora ditos emergentes. O segundo setor é o setor de serviços exclusivos do Estado. Você não pode terceirizar, por exemplo, ou passar para a iniciativa privada a cobrança de multas nas estradas. Você pode passar a concessão de manutenção da estrada e a cobrança de pedágio, mas não pode passar o poder de polícia para as concessionárias das estradas. Então, esses são serviços exclusivos do Estado. O terceiro setor é o que foi a grande sacada do Bresser Pereira, que é chamado setor de serviços não exclusivos do Estado ou competitivos, ou seja, serviços que podem ser executados pelo Estado ou pelo mercado. E dentro deste setor estamos nós, embora o Andes conseguiu arrancar as universidades federais, os hospitais universitários, os museus, institutos de pesquisa e outras associações desse tipo. Mas o que o Bresser queria mesmo era manter este setor, porque ao manter esse setor, além da contradição pública e privada, ele inaugurava institucional e legalmente um novo tipo de contradição, Estado e mercado. Esta é a grande inovação que o Estado faz e que vai atingir de chofre a universidade. O Estado começa a se desresponsabilizar pela manutenção, especialmente das universidades federais, e passar a elas a responsabilidade de fazer isto. Quer dizer, o fundo público que nós constituímos por meio de tributos, ele passa a financiar as políticas universais e estruturais, das quais já fiz referência, e uma pequena rubrica para políticas focais para a área social, dentre elas a educação, de cabo a rabo. Formal ou informal, sistemática ou assistemática. É uma lógica que permeia todo o pacto social que vai ser construído com esse novo Estado. Dito isto, eu vou pedir, como é o seu nome? Para o Helder, muito obrigado, Helder, por me ajudar, que passe algumas tabelas para mostrar friamente, por meio de dados, o que aconteceu a partir dessa reforma do Estado numa década, que é a pesquisa que nós fizemos, que resultou no livro que está lá fora, que vai estar à disposição durante o lançamento. Por favor, já está lá. Notem, esta tabela, ela pega a década de 95 até 2005. Ela procura mostrar a evolução a gente teve, eu não detesto aquilo, mas ficou assim mesmo, ambíguo, evolução / involução das condições de trabalho sob o ponto de vista da carreira
e da remuneração do trabalho do professor nas universidades federais, né? Então está por categorias 20, 40 e 40 com dedicação exclusiva. Este é o professor que faz a universidade, os outros ajudam a fazer. Porque esse está envolvido com o projeto de universidade. Vai debater nos colegiados ou na associação de docentes. É esse professor que está, ele é dedicação exclusiva, como a própria categoria diz. De 95 até 2005, ele teve uma redução salarial de 21%. Se considerarmos que nesse período houve um aumento da inflação de 30%, a queda de poder aquisitivo que nós tivemos foi de 50%. E eu acho que um pouquinho mais, porque são dados oficiais. Né? E os dados oficiais sempre dão uma certa mascaradinha a seu favor. Mas, mesmo mascarado, é muito grande numa década a perda da vida, embora os valores sejam altos, né? Aqui nós temos, eu queria ver o cabeçalho anterior. Sim, o financiamento, aquilo que eu dizia que o Estado começava a se desresponsabilizar da manutenção das universidades. Assim, passe, por favor, Delma. Nessa pesquisa nós pegamos a região sudeste e essas instituições: Espírito Santo, Federal Fluminense, Juiz de Fora, UFMG, Unifesp em São Paulo, Unirio e Uberlândia. Uma amostra de 7 que garantia perto de 50% à época. Depois Minas parece que proliferam as universidades federais. O pessoal mineiro é fogo, né? O que a gente percebe é o seguinte, no que toca, então, ao financiamento. Em 95, no total das IFES aqui, havia 16,155, acho que, milhões de reais no total das IFES. Cai para 11. Ou seja, na amostra é 30% e no total a amostra ficou muito próxima, né? Então, eu considero os 30% mesmo, que aqui é o dado oficial. Aqui é o dado que nós pegamos nas IFES especificamente. De novo, não se pode esquecer do aumento inflacionário havido. Por mais que você gerencie bem o dinheiro financeiramente para não perder da inflação. Ou seja, no que toca à manutenção das universidades federais, na década, a partir do estado gerencial, houve uma redução de aproximadamente 60%. E as universidades continuaram funcionando. Aí que aparecia aquele discurso do Paulo Renato, a rocha que os caras se viram. E o que significava isso? Passar, de novo eu reitero essa questão, que é o título da fala, né? Que eu nem acabei falando, nominando, tornando explícito. Significa o seguinte: fundo público não é para as federais. Elas têm que serem produtivas e produzirem na sua atividade, ou de pesquisa, ou de extensão, os proventos para a sua própria manutenção. A gente complementa simplesmente. E tanto é verdade que aqui você tem 60% de diminuição e a produção da universidade aumenta muito. Aí precisa se indagar como que ela aumenta e quem faz com que ela aumente e o que acontece com quem faz com ela aumente. Eu estou revendo a Graça depois de muito tempo, trabalhando na parte administrativa. O Dileno não está mais aqui, mas eu conheço o Dileno há tempo. Eles estão trabalhando 24 horas por dia. E isso não está acontecendo só no setor administrativo. Isso está acontecendo também no que toca à pesquisa. As pesquisas se tornaram pesquisas de impacto que trazem financiamento extramuros da universidade para dentro da universidade, para manter a universidade. Então, para o social, o fundo público é sequestrado, para o capital, ele é ancorado. Né? Então, notem, é enorme
a defasagem ocorrida em 10 anos depois da reforma do Estado. Quer dizer, isso se concretiza nas universidades. É uma diminuição de 60% para a manutenção de todas as federais, particularmente da mostra, 60% também. Roda, Helder, por favor. Esses aqui pode rodar. Pode rodar. Aí, voltou. Agora, vejam a contrapartida da exigência que o Estado começa a fazer, que piorou agora com Reúne, ProUni com FIES, extensão a baixo juro, aumento do tempo e do ProUni e do FIES, mas o FIES é estendido para as bolsas de mestrado e doutorado. Então, quer dizer, você tira o financiamento dos estudantes para fazerem mestrado e doutorado, a gratuidade, e passa a ser financiamento, né? Provavelmente para a área de humanas e para as áreas que têm dinheiro, as bolsas continuarão, os centros de excelência continuarão com bolsas, é muito provável, mas em 95, não, desculpe, nós soltamos, não, é isso mesmo, estava só comentando. Agora a evolução do número de curso de graduação de mestrado, de graduação, mestrado e doutorado. Tem até uma coisa que vocês vão estranhar e entenderão na sequência. Vejam, a graduação aumenta apenas de 27,1%, apesar de todo o discurso populista do governo dizendo que existe uma democratização da educação superior pública no país. O que existe mesmo de aumento, de expansão, existe expansão, e ela é tímida, quando comparada com a pós-graduação. A pós-graduação no mestrado aumenta 41,7% e no doutorado ela aumenta 71%. Isso é um exemplo, eu acho, hein? Não, é da amostra, né? Agora, existem instituições em que bate 27%, 200% e 400%. A ideia do governo, qual é? Investir no pós-graduação, especialmente nas áreas que produzem pesquisa de impacto, que tragam dinheiro para dentro da universidade. Ou projetos na área social que façam o mesmo. Então, escola de gestores, por exemplo, dentro da universidade, é uma intensificação. O cara tem que fazer tudo o que ele tem que fazer na universidade e ainda tocar a escola de gestores. A pedagogia da terra, né? Agricultura familiar e inúmeros outros tipos de trabalho, de programas focais que o governo tira da sua responsabilidade, passa para a sociedade civil na figura da universidade. Então, daí o grande investimento e controle pela CAPES, indução pelo CNPq por meio dos editais, financiamento de pesquisas de impacto pelo CNPq e o controle da pós-graduação pela CAPES, que se torna uma agência reguladora. Daí se explica por que o doutoramento adquire prioridade